Não, o Flamengo não é um clube carioca mais, desculpa. Eu ouvi várias vezes a expressão, hoje não é jogo pro flamenguista raiz. O tipo de público pro Flamengo hoje nacionalizou e faz a gente pensar qual vai ser o nosso futuro aqui. E é mais time, Pedro. Claro. É mais time. Guerrinha, mas se o Hulk tiver naqueles dias lá, ele... Se tiver naqueles dias, toma 4-1. E tá todo mundo dentro, pelo menos, do futebol do Flamengo respeitando. Respeitar a história do Atlético. O mordedor de virilha, ele tá metendo o louco pra a maior rivalidade unilateral do Brasil. Bom, rapaziada, tô trazendo mais um vídeo aqui e vamos dar uma olhada no que o César Cidade Dias, o careca da Rádio Gaúcho, todo respeito, vamos dar uma olhada na mitada que ele deu falando sobre o Flamengo, mas também vamos dar uma olhada no que os mineiros, no que os atleticanos, sobre as declarações do Marcos Braz. E adianto logo, não foi nada demais, mas foi o suficiente pro Braz entrar na mente dos atleticanos. Ontem o Flamengo jogou no Maracanã contra o Atlético Mineiro, uma final de Copa do Brasil. E eu tive a oportunidade, vocês sabem que eu sou um cara curioso, todo comunicador precisa ser curioso. Eu sou um cara curioso. E eu fui atrás de que público estava indo nesse jogo, tá? Gente, o Rio de Janeiro não é um clube carioca mais. E por isso, talvez... o Flamengo não é um clube carioca mais, é isso? Isso. De que eu falei? O Rio de Janeiro. O Flamengo não é um clube carioca mais, desculpa. Desculpado. Eu ouvi várias vezes a expressão, hoje não é jogo pro flamenguista raiz. Hoje não dá pra gente ir. Por causa do ingresso? Por causa do ingresso e das pessoas... Quanto? Não, entre 500... Assim, tem ingressos lá, aqueles camarotes mais caros, óbvio, não vou entrar nesses, mas entre 500 e 250. Mas não é esse o problema. O problema é que o Flamengo hoje é um clube nacionalizado. As pessoas viajam de vários lugares do Brasil para ir ver um jogo do Flamengo e inviabilizam a possibilidade. Por isso o tamanho do faturamento, por isso... 15 milhões de reais, a gente está falando do faturamento do jogo de ontem no Maracanã, 15 milhões, na final da Copa do Brasil. É tudo do mandante na Copa do Brasil? Não, eles têm... do mandante. Todas as rendas no país são do mandante. Aí tem os negócios próprios de cada clube. Como é que é o aluguel do Maracanã? Como é que é um arrendamento, né? Eu não sei bem como é que é o modelo de negócio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o tipo de público para o Flamengo hoje nacionalizou e faz a gente pensar qual vai ser o nosso futuro aqui. Porque nós aqui, bota Santa Catarina junto, tá? Não trata só Rio Grande do Sul. Nós aqui temos uma taxa de ocupação, tanto da Arena quanto do Beira-Rio, na casa de 45% fora de Porto Alegre. Fora de Porto Alegre. 45% num jogo grande, estava aqui. Então tu coloca isso. Talvez esse seja o nosso caminho, tá? A gente transformar o Brasil em Rio Grande do Sul e Santa Catarina e tentar expandir as nossas marcas para que a gente tenha mais essas pessoas vivendo o dia a dia. O Flamengo é o que é por causa disso, tá? Vaguinha, sabe o que eu tô ouvindo? Aqueles carioca raiz, assim. Hoje não é para nós. Hoje é jogo... Certo, né? A gente sabe que existe... a união entre as torcidas, então um joguinho pra gente ficar tranquilo e tal, o jogador do Cruzeiro não entrar em dividida pra gente não se machucar, não machucar o jogador do lado de lá, aquela partida mais amistosa, tranquila, assim. O Flamengo, ele tem uma situação financeira hoje, ele não precisa contratar pensando qual peça eu preciso, isso aqui vai ser importante. O Flamengo vai lá no mercado e gasta o que tiver que gastar, porque tem mais de 1 bilhão por ano. O Flamengo não tem Pulgar, Araújo, Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique não jogou, tem mais De La Cruz. E o Flamengo mandou um time muito forte para dentro de campo contra o Atlético e conseguiu fazer substituição durante a partida com peças fortes saindo do banco. Então, assim, mesmo o time reserva do Flamengo, eu torço muito para que ele volte àqueles tempos da Patrícia lá, que era aquela presidente, porque o Flamengo, com o dinheiro que tem, mesmo sendo mal administrado, ele brinque de contratar boas peças, o time reserva ainda é muito forte. O que eu ia dizer? Mal administrado? Eu devo estar ficando maluco. Mas eu acho que na camisa dele aqui é o Atlético Mineiro. Um clube que deve 1 bilhão ainda. E o Flamengo é mal administrado? Cara, que estranho isso daí, né? O Flamengo diminui enormemente a sua dívida e é mal administrado. Que estranho, né? O que eu ia dizer? Estamos falando a Copa do Brasil já tem campeão, né? Não. Como já tem campeão, Pedro? Não. O Atlético não pode fazer 2-0 no Flamengo e levar os pênaltis, por exemplo? Vai fazer. Não, tu perguntou se já tem campeão. Eu acho que não tem ainda. A vantagem é ótima. O Atlético jogou esgualepado. Acho que foi o Léo que disse isso, não foi, Léo? Não sei, acho que eu ouvi alguém dizendo isso, que é interessante. O Atlético teve a Libertadores na terça, é muito diferente, né, do que
do que o Flamengo no jogo com o Inter. O Flamengo também cansou, é verdade, mas o Atlético estava envolvido numa final de campeonato. Talvez ele não tenha conseguido pressionar o Flamengo alto. Fala, Guerrinha. Mas ninguém joga o dinheiro aí que terminou, né? Hein? O Atlético leva 2 gols do Flamengo domingo meio. E é mais time, Pedro. Claro. É mais time. Guerrinha, mas se o Hulk tiver naqueles dias lá, ele, se tiver naqueles dias, toma 4-1. Se tiver 4-1? 4-1. Tá falando não tem. Se tiver bem, né, Guerrinha? A chance do Atlético será ser perdido por 1 gol. Entendeu? Ainda achou 1 lá no final. Eu acho que o time do Flamengo é melhor. Esse é o problema. Agora o Gabigol começou a achar uma bola que passa no meio das pernas, ela entra no canto. Não adianta, na hora da onça beber água, fala a qualidade. Sabe quando vem aquela coisa assim? Vai dar essa gargalhada. O que o Inter Grêmio tem de fazer, Pedro? O que o Inter Grêmio tem de fazer? Eles vão ter de fazer, Pedro. O que o Inter Grêmio tem de fazer? Eles vão ter de fazer isso. Olha só. O Flamengo, Pedro, não é pessimismo, Pedro. Ao contrário, é otimismo. O Flamengo, que é o Flamengo, que tem gestão. Essa era uma o Soares foi vice-campeão brasileiro, que era uma diferença que tinha em relação aos anos 70. Tu dizia, o Inter e Grêmio tinha uma gestão que era mais profissional, eles batiam chapa. Hoje o Flamengo tem gestão, o Palmeiras tem gestão. Estes times, Pedro, o Flamengo, tá? Que arrecada 1 bi. Isso eu gostaria que melhorasse. Não, mas olha só, o Flamengo é 1 bi, 1 bi 100, 1 bi 200. O Flamengo já está incomodado com a SAF do Botafogo, porque o Botafogo está botando muito dinheiro, e daqui a pouco ele não vai conseguir competir com o Botafogo. Daqui a pouco, Pedro, o Flamengo, ele vai se abrir para a SAF, não para vender o Flamengo, não, mas ele vai chegar lá e vai, sei lá, vai vender 10, 20% das ações, ou 15%, por um caminhão de dinheiro, e vai entrar nesse processo. Vai acontecer com o Palmeiras também, a Crefisa está saindo. A diferença básica do Botafogo pro Flamengo é que o Flamengo gasta o que ele arrecada. O Botafogo tem um sugar daddy. O Textor paga, joga dinheiro em cima e o Botafogo dança. A história do Atlético. Mas só que há alguns dias, no sorteio do mando de campo da CBF, ele havia dado uma cutucada no Galo. Veja aí. Essa pressão do Atlético Mineiro, ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. Não, a vantagem é uma boa vantagem, só que a gente tem que entender quem é que está do outro lado. Você tem a história do Atlético Mineiro, tem a torcida do Atlético Mineiro, e isso em qualquer lugar tem que ser respeitado. E vai ser respeitado, e está todo mundo dentro, pelo menos do futebol do Flamengo, respeitando. Às vezes a gente passa ali num sorteio, que é uma outra atmosfera, e brinca de uma perda de mando, uma outra coisa, mas isso ali é pontual, é totalmente diferente de agora. Agora a gente está jogando contra o Atlético Mineiro, contra a história do Atlético Mineiro e contra a torcida do Atlético Mineiro. Então a gente sabe o tamanho disso e a gente vai mais do que nunca respeitando, mas claro, com uma vantagem, na minha visão, considerável, mas que ela não define absolutamente nada. Pode esperar! Não me ajuda. O Marcos Braz. Ainda bem que essas figuras, ele, Landim, que essas figuras passam. Daqui a pouco ninguém vai nem lembrar que existiram. Sabe? Independentemente dos títulos conquistados e tal. Ele é muito... O mordedor de virilha, ele tá metendo o louco, tá querendo tirar o foco, sabe? Se tivesse metido um 3-0 lá, e a vantagem do Flamengo é considerável, então não estou falando do Flamengo, estamos falando do Flamengo, seleção. A vantagem é considerável. Mas ele tá metendo o louco porque o golzinho do Kardec deve ter dado uma... não respeita coisa nenhuma. Se o Flamengo for campeão aqui, vai tripudiar, vai tirar onda. Ele, os jogadores do Flamengo, todo mundo vai tirar a maior onda. E então já informando. E faz muita parte. E faz totalmente parte. Só que é o seguinte, isso aí é estratégia, é boquirroto do cacete. É uma estratégia, aliás, eu chamo de estratagema. Só quem não te conhece que te compra, viu? Ô Braz, eu já perdi título pro Corinthians, que eu contesto o pênalti do Márcio Rezende. Eu já perdi título pro São Paulo, que um jogador do São Paulo quebrou a perna do jogador do Atlético, que o Arnaldo César Coelho não expulsou. Mas o que aconteceu na década de 80 é tão escancarado que não deve ser esquecido mesmo, não. De forma alguma. E é BO do passado que eu compro aqui. Não é da minha geração, porque minha geração só bateu no Flamengo.
Ganhou de 6, de 4, umas 500 vezes aí em 2020, em 2010, ganhou em 2021 também. Enfim, goleada não tá faltando no nosso encontro. É a maior rivalidade unilateral do Brasil. Só o Atlético 2. Mas é o papinho de quem sabe que vai tomar virada. É o papinho de quem sabe que vai tomar virada. O Atlético vai virar o Flamengo aqui. O que você falou? Eu te falei isso no WhatsApp, não cai nessa. O Atlético vai virar o contra o Flamengo aqui. O Atlético vai virar o contra o Flamengo aqui. O Atlético, para mim, teve um erro de percurso, um problema que ele pode considerar uma vantagem considerável, mas a gente já viu na história do Atlético. Você gosta de ser desafiado? Quando alguém tem que em cima de você, você gosta de... Mordedor de virilha. Ele falando do Gabigol rapidinho, Elton. Ele falando do Gabigol. Primeira coisa que ele falou, eu quero que ele fique. Aí, na sequência, ele falou assim, não, o que ele fez aqui hoje não muda nada com relação à situação toda que aconteceu. Então, esse personagem que vai fazendo joguete ali nos microfones. Eu comentei aqui no intervalo, quando a gente estava acompanhando a entrevista dele, eu peguei o link e falei assim, velho, ele é a prova que existe máquina do tempo. Ele foi retirado dos anos 80 e colocado aqui para pegar e ficar trabalhando dentro do Flamengo. Porque é impressionante como é um personagem, vou dizer, caricato dos anos 80. Eu acho que a turma nova não vai entender muito bem o que eu tô querendo dizer, mas a turma já dos 40 vai estar entendendo bem o que eu quero dizer com esse personagem que é o Marcos Braz, né Luiz? É isso, cara, o que aconteceu no sorteio da Copa do Brasil, que foi falado lá, assim, pra mim é o tipo de provocação que vai acontecer sempre. Eu acho até saudável pro futebol. A gente tem sente essa falta, né, do que acontecia até o início dos anos 2000, foi até onde eu me lembro que acontecia essa provocação. Então acho que isso faz parte, é o que você falou, é um cara que no futebol hoje tão engravatado, né? É um dirigente que sai um pouquinho dessa normalidade. Aquilo aparece de camiseta. Exatamente. Cara, na boa, Marcos Braz não falou nada demais. Estão chorando à toa, sentiram à toa. Incrível como o Marcos Braz conseguiu alugar um triplex na cabeça dos atleticanos, velho. O cara só pregou respeito pelo Atlético. O Flamengo vai ter cuidado nesse segundo jogo. Isso mexeu profundamente com os caras. Mas eu gosto da confiança desse cara aqui. É esse tipo de cara aqui, esse tipo de jornalista que garante bons cortes. Agora, não senti muita confiança. Ele dá uma gaguejada. Será que é da boca pra fora? Porque ele já pintava o Atlético Mineiro como favorito lá do Maracanã, antes do primeiro jogo. Agora é esperar. Não ter essa de soberba, de arrogância. É confiança no elenco do Flamengo. Os caras nunca entregaram uma vantagem de 2-0 de 2019 para cá. É uma equipe madura, muito experiente, várias decisões, inclusive contra o Atlético Mineiro. A zaga do Flamengo já conhece o Hulk exaustivamente, muitos jogos. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que disse o César Cidade Dias, sobre a marca do Flamengo, sobre o Flamengo não ser mais um clube carioca, ser um clube nacional. O que de fato é verdade, não deixa de ser verdade.